Boa tarde, pessoal. Boa tarde aos nossos clientes, fornecedores. Vamos esperar aí mais um pouquinho para começar a nossa live. Vocês estavam aí curtindo, né, o fundinho, que tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, a nossa live carioca, com a nossa parceira do Rio de Janeiro. Vamos esperar um pouquinho os nossos clientes entrarem e a gente já vai começar. Quero agradecer a todos vocês que estão na live de hoje. Pedir desculpas porque nós estamos ainda, né? O município de Foz do Iguaçu, que é onde fica a matriz FRT, ainda está com problemas técnicos de internet. Talvez eu trave um pouquinho, mas em respeito a vocês, em respeito aos nossos clientes, um pouquinho a internet, mas a gente está aqui com o nosso suporte, com o nosso back-office para que isso não aconteça. Então, quero já começar a nossa live de hoje, chamando a nossa convidada especial, a nossa parceira carioca do Rio de Janeiro, a Tânia, para que ela se apresente aí para vocês, para a gente começar esse bate-papo gostoso, né, desse destino aí, que é a cidade maravilhosa, né, o Rio de Janeiro. Boa tarde, Tânia. Olá, todo mundo, boa tarde, obrigada por estarem aqui, é um grande prazer estar falando com vocês, com a Dai, com o Madison, vocês são incríveis, estão fazendo um trabalho maravilhoso, e hoje o nosso bate-papo vai trazer um pouco de Rio, para todo mundo matar saudade, um matar saudade do outro, e também falar do nosso destino. A Intertouring completou 23 anos, dia 30 de março, em pleno momento de transformação mundial, mas isso, se por um lado a gente fica pensativo, por outro a gente percebe que é o momento de se repensar muita coisa e também de se unir e de criar. Por isso que o nosso tema hoje é criatividade e cooperação. Eu estou muito bem acompanhada, olha que responsabilidade. Mas eu acredito que a nossa conversa vai ser bem simpática, bem carioca, apesar de certas camisas, né? A gente tem que suportar isso, fazer o quê? Não, Márcio? Boa tarde, Tânia, boa tarde a todos. Seja bem-vinda, boa tarde, galera. Eu acho que falar do Rio de Janeiro tem tudo a ver com o propósito das nossas lives, que desde o começo foi trazer alegria, foi trazer motivação, foi trazer muita novidade, foi trazer conteúdo, e eu tenho certeza que a Intertouring, eu tenho certeza que o Destino Rio, não só a capital, mas o estado como um todo, tem muito a agregar no que a gente está trazendo para os nossos clientes. Seja bem-vinda, e é uma honra, na verdade a responsabilidade é toda nossa, a minha e da Dai, em ter você aqui e corresponder à altura o nosso maior propósito, que é levar conteúdo para os nossos clientes. Seja bem-vinda. Obrigada, gente, obrigada. Eu acho que essa nossa conversa, a gente não pode deixar de mencionar, né, o motivo que está fazendo que o mundo inteiro pare um pouco e pense. O nosso ramo, a nossa atividade, eu sou apaixonada pelo que eu faço, eu agradeço a Deus todos os dias por ter me permitido atuar naquilo que me faz feliz e me faz levantar todo dia querendo fazer mais, entregar mais. Eu acho que a nossa área de atuação, ela está sendo afetada, mas a humanidade progrediu, não foi no conforto. Foram as dificuldades que a humanidade passou que fizeram com que a gente evoluísse, que a gente crescesse, que a gente se capacitasse mais. Você vê esse momento agora, olha quanta capacitação, quantos momentos de conversa que a gente não tinha antes, a gente está tendo agora. Então, assim, eu acredito que quando a gente voltar, será desafiador, mas todos nós estaremos muito mais capacitados nos nossos negócios, nos nossos destinos, na informação do nosso cliente. E isso não pode mudar, isso não vai mudar.
entendeu? Eu acho que o equilíbrio disso, a busca da retomada e de chegar o mais próximo de um normal, de um futuro normal, passa por isso, pela informação, pela união, pela cooperação. Então, assim, hoje a gente vai falar do que a gente está criando, pensando, gente, tem cada coisa. Olha, tem uma novidade, spoiler básico, vocês vão amar. Tânia, é bacana a gente falar disso, né? Porque o turismo viveu muitos anos com uma cadeia de, vamos dizer, predatória. Travou um pouquinho a Dai. Tô travando, gente. Vou voltar. Volta, Dai, volta para o Rio. Então, o turismo ele foi um pouco predatório durante alguns anos, né? Então, a cadeia produtiva do turismo, durante algum tempo, muito auxílio, um momento de muita unidade entre a hotelaria, as companhias aéreas, todo o trade, né? Então, acho que isso também veio para nos ensinar que a gente pode sim ser concorrentes, mas que a gente precisa se ajudar nesse momento para que todos sigam em pé, fazendo o que amamos, né? Assim como vocês aí no Rio, nós da FRT também fazemos com muito amor o nosso trabalho. Então, isso é uma coisa que a gente precisa se ajudar, precisa trocar informações, precisa auxiliar uns aos outros para que a gente consiga seguir todos daqui a pouco realizando sonhos, né? Cumprindo a nossa missão de realizar tantos sonhos de tantas famílias aí pelo Brasil e pelo mundo inteiro. Verdade, Dai. E pegando a Intertouring tem 23 anos, há 23 anos eu trabalho no turismo, mas eu não. A minha origem era mercado financeiro, então foi uma descoberta maravilhosa que sempre foi a minha área, só que eu não sabia ainda. E eu sempre ouvi isso: o turismo realiza sonhos, realiza sonhos. E eu fiquei, esse ano que passou, a gente ficou analisando sabe, essa frase tão dita. Eu falei, onde encaixa o turismo o receptivo nessa entrega de sonhos? E aí a gente percebeu o seguinte: o turismo realiza sonhos. Quem realiza sonho? A operadora realiza o sonho. A operadora faz o sonho de alguém virar verdade. Ela transforma isso, ela concretiza isso. E o receptivo? O receptivo é o agente que transforma o sonho em felicidade. Para que o sonho seja completo. Quando você, por exemplo, o Madison, quando ele imagina o sonho dele, o Flamengo campeão do mundo, como que ele está lá no Flamengo campeão do mundo? Ele está feliz. Então, para que ele tenha essa experiência de felicidade, o receptivo tem que abraçar isso, ele tem que entender o papel dele nesse momento. E, em virtude disso, a gente trocou o propósito da Intertouring. O propósito da Intertouring hoje, como empresa, é fazer pessoas felizes. Sejam nossos fornecedores, nossos clientes, nossos passageiros, nossos colaboradores. Essa, na minha visão, é a função do receptivo. A gente está aqui para entregar um sonho de felicidade. E eu acho que agora, mais que nunca, sabe? Agora, eu li ainda há pouco uma coluna onde o autor dizia que nós teremos um momento de deixar o ter para passar o ser. E isso não adianta achar que não está acontecendo, gente. As coisas estão mudando. Eu estou na Nossa Senhora de Copacabana e eu tenho vista para a praia. Se você olhar a praia de Copacabana agora, ela está cristalina. Então, assim, a nossa ação como agentes, como provedor de viagens, ela tem que pensar nisso, ela tem que pensar nesse momento que nós temos. Viajar é inerente ao ser humano, essa coisa, não, mas viajou, levou o corona. Pelo amor de Deus, a humanidade evoluiu porque viajou. Se a gente ficasse na aldeiazinha cada um,
entendeu? A coisa não ia progredir. Nós evoluímos porque viajamos, mas nós, como empresa, como cadeia produtiva do turismo, a gente tem que pegar essa lição e entender que a gente pode, sim, fazer um turismo de felicidade, de respeito ao meio ambiente, de respeito às relações. E, assim, eu quero, do meu lado, isso. Eu quero pessoas que pensem assim. Porque aquela coisa, o cliente que compra com você porque ele entende a sua ideologia, a ideologia dos agentes, essa cadeia que nos move, ele não é um cliente. Ele é um fã da sua visão Eu de ia falar isso vida. agora, Tânia. Eu ia Tipo falar assim, exatamente isso. Você falou sobre o novo propósito da Intertouring, que é fazer pessoas felizes. Isso vai muito de encontro com a nossa missão, que é uma missão que a gente carrega do coração para fora, que é tornar os nossos clientes em fãs. Muitos dos que estão na live, por exemplo, a gente já conseguiu. Se tornaram amigos, se tornaram fãs e entregam os passageiros deles para a FRT com a certeza de um trabalho bem sucedido, bem entregue. Tendo na ponta o sorriso da Intertouring no aeroporto, a motivação de fazer os nossos passageiros felizes, eu tenho certeza que cada vez mais a gente entra numa nova era do turismo. A forma de ver, a forma de entregar, a forma de receber. Eu acho que não só nós aqui na operação, os nossos clientes nas agências, você na ponta, estamos vivendo momentos de reflexão muito positiva. De o que você falou da natureza, outros clientes, outros fornecedores tiveram aqui e falaram: gente, a praia aqui tá linda, vocês precisam ver, e a gente está ansioso para chegar aí, para viver essa felicidade. Então, vai muito de encontro ouvir isso de vocês, que está muito casado com o nosso, né? sim, sim, graças a Deus, graças a Deus. E eu espero que mais pessoas entrem nessa rede de um turismo responsável, de um turismo humanizado. Quem está passeando é uma pessoa que tem desejos e sonhos, e ela vai levar um pouco de nós e vai deixar um pouco dela. Então, cada um de nós tem que pensar sobre isso. O que eu deixo no lugar que eu visito? O que eu digo para o meu cliente quando ele vai visitar? O que ele vai ver? O que ele vai vivenciar? E quando ele vai embora, o que ele está levando de nós? O que ele está levando do Rio, dentro dele? O que ele está levando sobre a empresa que o atendeu? Isso não pode mais deixar de ser o cerne da nossa existência como entrega. Não pode ser diferente. A retomada passa por isso. E eu acredito, Dai, Madison, que o turismo brasileiro, por mais que a gente tenha... Eu sou discípula de Ariano Suassuna, então ele diz que ele era um realista esperançoso. Eu também sou uma realista esperançosa. E eu acredito que a revolução que vai acontecer, com dificuldade, sem sombra de dúvidas, mas no turismo brasileiro, a capacitação, a criatividade, isso nos movimenta e vai nos levar a um outro patamar. Eu creio muito, principalmente porque agora é uma oportunidade onde nós temos um continente chamado Brasil. E as pessoas terão que viajar dentro desse continente. E eles vão descobrir os lugares que eles já conheciam com outro olhar, porque cada um de nós, depois desse momento, não é mais a mesma pessoa. Alguma coisa mudou dentro da gente. E mudou, creio eu, para melhor, sabe? A visão de que somos todos um só, o que eu faço impacta na sua vida, o que você faz impacta na minha. No turismo, isso sempre existiu. O que eu faço impacta na sua vida, impacta na vida dos nossos passageiros. Só que agora a gente está tendo isso concretamente. Isso é realidade, entendeu? Então, assim, eu acho que daqui para frente a gente tem que ter um olhar otimista, sim. Se a gente for fazer as coisas de uma maneira voltada para humanização, turismo é uma atividade humana. É gente fazendo para entregar para outra pessoa. E o que você entrega? Você entrega as suas experiências, as suas
o seu olhar sobre o mundo, entendeu? A gente não tem um produto, o cliente chega, ele na verdade ele compra o seu olhar sobre aquele lugar, o meu olhar sobre o Rio, entendeu? Então, é isso que a gente tem que seguir. E nessa linha tem muita coisa boa que vai acontecer. Por exemplo, o produto que subiu essa semana foi para a Cris, já está com vocês, acho que já está em sistema, não, Dai? Está no sistema. Outra, deixa eu aproveitar antes da gente falar um pouquinho dos produtos, né, e das novidades que a gente tem aí para o Rio de Janeiro, te perguntar como, além da praia que você acabou de falar, que está cristalina, né, Copacabana, como é que está o Rio de Janeiro num todo, assim, um pouquinho para a gente, como que você está enxergando essa retomada dos atrativos e, enfim, uma previsão a gente não pode dar, né, eu acho que Não, tem visto isso, mas conta um pouquinho para a gente como que está o Rio de Janeiro, como que está o Carioca, como você está em relação a isso. Então, todos os atrativos estão fechados, né, até o dia 30, inicialmente, 30 de abril. Mas a gente, como carioca, num primeiro momento foi uma coisa esquisita, até você imaginar que como é que vai ficar todo mundo em casa, gente? E o chopp da esquina. E como fica isso? E o pastel com caldo de cana na feira, como é que vai fazer? Não vai ter mais? Mas, assim, foi respeitado, sim, sabe? A gente, eu moro muito perto da Intertúring, eu moro a uma esquina da Intertúring, então, assim, da minha casa eu vejo a praia, e eu passei a ouvir sons que eu não ouvia, porque está tudo tão silencioso que aí você escuta algumas coisas que não tinham. O carioca, como todos, a gente vive muito do lado de fora, né? Então, assim, quase todas as atividades são ou tá na praia, ou tá no calçadão, ou tá encontrando um amigo. A gente tem a cultura do boteco, que o Madison odeia, né? Tomar chopp em pé. Então, assim, e isso é difícil. Mas eu acho que houve, sim, uma consciência de que era o momento de se retirar. E tem algumas coisas muito lindas que estão acontecendo no Rio, com algumas entidades que a União Rio já arrecadou, sabe, ajudas gigantescas, algumas ONGs de ajuda. A gente tem um número de comunidades, eu acredito que seja um dos maiores do Brasil, e assim, está havendo uma mobilização para ajudar essas pessoas, para que chegue a ajuda até elas, dentro de um possível de uma mobilização da sociedade, entendeu? Mas, assim, a gente está aguardando as orientações do governo do Estado, os atrativos. Hoje eu conversei com o pessoal da Roda Gigante, o Fábio Bodinha, não sei se ele está na live, ele falou que estaria. Eles estão fazendo coisas muito legais, entendeu? A gente daqui a pouco vai fazer um outro anúncio para vocês de coisas muito interessantes. Então, assim, estaremos todos ativos, esperançosos. Vocês tiveram com o Sávio uma live há um tempo atrás, o cuidado que vai se ter das visitações. Será diferente? Será diferente. Mas isso não significa que não será muito bom e talvez até melhor do que já foi. Não vai tirar o encanto do Rio de Janeiro, né, Tânia? De jeito nenhum dá. Não tem como, né? Eu acho que, na verdade, é o contrário, né? Vai trazer muito mais encanto. A gente vai ver não só o Rio, mas como o Brasil todo de forma muito diferente. O Rio tem maravilhas que pouca gente conhece. Então, vai abrilhantar mais o que já é lindo. E tem coisas que a gente, assim, até naquilo de. Eu acho que agora, todo esse trabalho, dessa parada, esse trabalho de revisitar aquilo que temos, olhar distanciado, o que, que a gente tem, o que, que a gente vai levar para o cliente que seja algo novo. Por exemplo, nós temos aqui no Rio a única reprodução fiel, exata, pelo mesmo arquiteto da Capela de Fátima. Então, assim, as viagens internacionais
A gente não sabe exatamente quando vai voltar, vai demorar um pouco mais do que as nacionais. E aquela pessoa que tinha o sonho de ir a Fátima em Portugal, mas ela não pode agora, ela vai poder vir ao Rio e visitar uma capela? Ah, mas não é Fátima. Lógico que não. É no Rio de Janeiro. Mas, assim, é autorizada pelo Vaticano, a história dessa construção é maravilhosa. Foi um ato de fé que, na verdade, um esperou que o outro negasse, ninguém negou. Quando chegou o Papa autorizou e de cima para baixo todo mundo teve que aceitar. É incrível e é lindo o lugar. Então, assim, você tem lugares, por exemplo, a gente tem um campo de golfe que é um legado olímpico, que ele é público. Aquele seu cliente que, de repente, quer ter uma aula de golfe, ele vem, vai ficar no Rio 4 noites, em 2 dias, ele quer saber como é que é. Eu acho muito esquisito, assim, eu não sei jogar nada daquilo, mas quem gosta vai achar interessante. A gente tem isso, entendeu? Você tem aqui pertinho do Rio um sítio de produtos orgânicos que é vizinho de Petrópolis, onde você vai de manhã, faz a colheita dos produtos e o seu café da manhã é produzido com aquilo que você colheu. A gente vai subir para o nível das experiências, né, Tânia? Porque é aquilo que a gente tem fomentado muito, eu acho, como empresa, e os nossos parceiros também têm aderido, que é as experiências. Você estava comentando com a gente sobre um piquenique aí. Conta para a gente essa novidade. Então, o piquenique, na verdade, a Lagoa Rodrigo de Freitas virou um ponte de piquenique. E observando isso, a minha filha já fez um aniversário na Lagoa com piquenique. E eu achei aquilo sensacional. É uma vivência de vida carioca, sabe? Falei, gente, pensa, o cliente, ele tem uma cesta, ele compra uma cesta, a gente monta uma cesta com uma toalhinha xadrez bem foto de margarina, sabe? Aquela coisa assim, tudo arrumadinho. E ele vai ter essa experiência na Lagoa. Ele vai fazer um piquenique. E eu conversando sobre isso com o pessoal do Bondinho, do Pão de Açúcar, falei, gente, eu quero levar essa experiência para o Pão de Açúcar. A visita ao Pão de Açúcar, ok, é consolidada, é um dos atrativos mais conhecidos no mundo. Mas pense em ter um momento, não aquela coisa, vou visitar, subo, desço, vou, levo, pego o bonde, né? Calma, não, vamos sentar um pouquinho. Senta aqui, monta seu piquenique. Que o piquenique seja uma mini Chandon, 2 taças e um potinho de queijo. Você senta ali, admira o rio. Vamos respirar, vamos olhar a beleza que a gente tem realmente. Isso a gente já tem em tarifário, a gente já tem montado. E eu falei para vocês antes, né? O site da Intertune vai ser todo renovado. Eu acredito que agora é realmente mudar a roupa da visão, né? Aquela coisa do viajar, Fernando Pessoa, viajar é mudar a roupa da alma. A gente precisa mudar essa alma de viajar, porque agora ela é outra. Tânia, vai lá, Dai. não, eu ia falar contigo sobre o Rio de Janeiro, ele oferece para a gente muitas possibilidades, né? E até as básicas que a gente acha básico, né? Pão de açúcar, corcovado, também já estão estudando novidades. Então é aquilo que você disse. A gente vai ter um Rio de Janeiro para se visitar muito mais vezes com novas experiências, né? Sim, E complementando, Tânia, o que a Dai falou, sabe que a sensação que eu tenho com as pessoas que eu converso, os nossos clientes, os meus amigos, as pessoas mais próximas, é que quando a gente puder voltar a viajar, eu enxergo a galera, sabe aquela cena de museu que a pessoa fica olhando para cima, pasmo com o que está vendo? Eu vejo um sim, turismo muito mais observador. Eu acho que as sim. pessoas vão arrumar as malas com muito mais sentimento, vão desembarcar num destino exatamente com essa sensação do novo, com essa sensação de estar abismado com o que está vendo. Então, esse tema do piquenique, por exemplo, eu já fiz o passeio inúmeras vezes, mas eu nunca parei para sentar e observar. Eu nunca parei para sentar e falar, caramba, olha onde eu estou.
o que é onde eu estou. E eu acho que o turismo, os novos passageiros vêm com esse olhar, vêm com essa sede de, peraí, deixa eu observar, olha aquela árvore, olha essa natureza, olha o céu. Eu acho que essa ideia do piquenique, entre outras, vem muito para o passageiro novo, para um novo formato de viajar. Eu acredito sim, é novo realmente. Todos que passam por uma experiência que mexe muito com o seu habitual, com aquilo que você chamava de normal, quando você for voltar a fazer aquilo que você fazia, é novo. Porque teve um break aí no que você estava, na sua rotina, ela mudou. E mudou por um tempo grande, entendeu? Então, agora é isso, é esse olhar, é esse tempo. Eu fico imaginando, vocês já pensaram o que vai ser o Réveillon do Rio de Janeiro desse ano? A ressignificação desse Réveillon? Eu acho que se a gente chorava num Réveillon pelo sentimento de passagem de ano, esse ano as pessoas vão se amar muito mais, vão se dar muito mais carinho, vão valorizar o momento que vai ser o Réveillon, porque a gente vai sim fazer uma passagem de ano, mas a gente vai comemorar sobrevivência, a gente vai comemorar renovação, a gente vai comemorar tantas outras. O Réveillon vai ter tantos outros sentidos Sim, que não só a passagem de ano, que eu não imaginei antes de você falar, mas eu tenho certeza que vai ser algo maravilhoso. sim, sim, com certeza. E é isso, eu acho que a gente vai ressignificar as viagens, sabe? E uma das coisas eu até tinha deixado meio para o final isso, mas eu acho que cabe nesse momento dessa ressignificação, nessa vinda para um destino que mesmo que você já conhecia, mas você perceber que ele é diferente. E uma das coisas que a gente, entre outras ações que a gente vai fazer, mas uma delas é nos 3 meses após a retomada, cada cliente que vier, que for nosso passageiro, ele vai receber uma semente, uma mudinha de uma planta nativa do Rio, para que ele plante isso aqui, de preferência que ele plante aqui, porque às vezes não pode viajar com semente, com planta, para que ele saiba o que ele deixou nessa cidade. E eu quero que ele leve, a Intertouring quer que ele leve no coração, algo dele ficou aqui. E ele leva essa experiência com ele. Se ele tiver sorte, o clima ajudar, quando ele voltar, ele vai saber que é uma planta que estiver crescendo ali, foi ele que plantou. E eu espero que essa ideia multiplique em outros lugares, sabe? A gente tem que saber que o visitante, quando eu estou visitando um lugar, eu sou responsável pelaquele lugar também. Eu acho que esse ressignificar, ele passa por cuidados e olhares de grupos menores, de um turismo mais pensado. O agente de viagem, ele necessariamente precisa conhecer o cliente dele. Esse cliente tem vontade, tem desejo, passou por um sufoco, deve estar talvez com um dinheiro mais curto, mas isso não significa que não haja uma viagem de experiência que caiba nas possibilidades dele de aquisição. Então, assim, não é sentar na chuva e chorar. Gente, não tem nada mais acomodado do que o pessimismo. Lógico que a gente sabe que o momento vai ser difícil, já está sendo. Quantas medidas duras a gente está tendo que tomar, mas viajar é inerente ao ser humano. Viajar é você vivenciar, é crescer, é você se expandir. Então, isso não vai deixar de existir. Eu trabalho, graças a Deus, no melhor ramo do mundo. É aquele que faz com que as pessoas fiquem felizes. Ninguém viaja para se aborrecer, né, gente? Não pode ficar bravo lá no Rio de Janeiro porque o Flamengo ganhou. Não, gente, fica bravo em casa, entendeu? Eu choro, bravo eu não fico não, mas eu choro. A gente vai ressignificar a nossa vida, o nosso trabalho, a nossa família. Hoje eu conversando com uma amiga, ela me comentou que
Minha amiga e sua amiga, tá? Nossa amiga, inclusive. Acredito. Ah, eu sei quem é. A nossa colaboradora, a Edna, aqui da Matriz, e ela estava comentando comigo que a família dela tem se sentado todos os dias para almoçar em família, e era uma coisa que eles não faziam há algum tempo por conta da correria do dia a dia, e hoje tem acontecido, e aí a gente consegue perceber nessas pequenas ações que tudo que está acontecendo é para realmente ressignificar tudo que a gente vive hoje na nossa vida e os nossos valores e aquilo que a gente tem como valores e aquilo que a gente vai ter a partir desse momento, né? E assim, lembrando desse ressignificar que você está falando bastante, a gente tem uma atração no Rio de Janeiro que eu acho que é uma atração que resume muito esse ressignificar do mundo, né? Esse momento que a gente está vivendo e aquilo que a gente precisa viver, aquilo que a gente precisa evoluir como ser humano, né? E aí eu queria que você contasse um pouquinho para a gente que fica num lugar lindo e todo reformulado aí do Rio. Verdade, Dai. Inclusive, esse lugar, ele tem, assim, a história toda disso é maravilhosa, porque era um local que estava realmente muito maltratado, sem utilização pela comunidade, pelo morador, pelo visitante, então nem pensar que era a Praça Mauá. Então, assim, em 2015 foi inaugurado o Museu do Amanhã, parte do legado olímpico no Boulevard Olímpico. O Museu do Amanhã, a primeira vez que eu visitei, no começo, além de toda a estrutura arquitetônica grifada, maravilhosa, que tem outros exemplos no mundo, na Austrália tem, tal, na Holanda também. E aí o Museu do Amanhã, o conceito dele, a primeira vez que eu visitei, eu fiquei assim, eu falei, gente, esse povo quer me fazer triste, Você, porque ele começa a mostrar para você as suas ações no mundo, as suas escolhas que você faz, quais são as consequências das suas escolhas. E você vai seguindo. Teve uma hora que eu falei, ai, gente, vou embora, esse povo está querendo que eu fique triste aqui, eu vou embora. Mas aí você começa a perceber que está tudo na nossa mão. Eu imagino, eu já estou. O primeiro lugar que eu vou, depois que passar a quarentena, vai ser o Museu do Amanhã. Porque eu sou outra pessoa agora, hoje, depois disso tudo. E aquele museu vai ter um outro significado. A minha vontade é chegar lá e falar: vocês estavam certos, sair gritando a louca do museu, sabe? Assim, porque tem tudo a ver. Eu acredito, Dai. Lógico que tem aí uma puxada de sardinha para o Rio de Janeiro, mas assim, eu acredito que nenhum lugar no mundo, nesse momento, está tão vanguarda, está tão atual quanto o Museu do Amanhã. Sabe? Tânia, na verdade, ele não vai ter outro significado. Ele Você já vai é. enxergar o verdadeiro significado. Eu compartilho do seu sentimento, porque eu estive no Museu do Amanhã com a mesma sensação que você. Esse povo tá doido e quer me deixar triste. E eu estava com o Luan Miguel, que você conhece, e que hoje é um pré-adolescente, mas uma criança. E eu fiquei até chocado com a importância que ele deu para o Museu do Amanhã. Olha que maravilha. A inocência de uma criança em entender a mensagem que o museu estava passando. Enquanto eu, na minha ignorância, estava com essa sensação, poxa, esse povo quer me deixar triste. E ele, não, pai, peraí, deixa eu observar isso aqui. Então, eu acho que ir para o Museu do Amanhã com a pureza de uma criança, tendo vivido tudo que a gente está vivendo, eu acho que a gente vai entender o verdadeiro sentido do museu. Sim, E, de fato, eu acho que hoje nenhum lugar faz mais sentido que lá. Porque lá eles já estavam contando para a gente o hoje. sim, verdade, pura verdade. E vocês têm isso, a gente montou esse pacotinho de retomada que eu acho que tem tudo a ver, que é um transfer in-out já com preço de retomada e o ingresso com agendamento, conforme o cliente, de acordo com a agenda
do museu, mas dentro de uma preferência do cliente, ele não enfrenta a fila, e ele vai chegar ao Rio e ele vai viver isso. Ele vai ao Museu do Amanhã viver isso, sentir esse momento e fazer essa conexão com o que ele viveu e sabendo que o futuro a gente pode sim interferir, e através da viagem a gente faz isso, a gente coloca dentro da gente um conhecimento novo para que sejamos melhores. O motivo da viagem é reciclar ser humano. Quando a gente viaja, a gente recicla, a gente se recicla. Então, assim, é o primeiro produto que a Intertuning já botou para frente, já mandou dizendo, faz isso, vem para cá e visita. Você vai ter muito mais do que uma visita. A gente já vai lançar esse produto, Tânia, assim, né? Depois que a gente terminar aqui a nossa live, a gente vai lançar para os nossos clientes esse produto com o Museu do Amanhã, com uma condição bem bacana para os clientes da FRT. Também já está disponível no nosso portal, no Compre Fácil. E assim, saindo um pouquinho do Rio, hoje eu falei para a Tânia que eu tinha uma dificuldade que talvez possa ser a dos nossos clientes, né? Eu tinha uma dúvida em relação à região dos lagos e eu estava equivocada. Tânia me corrigiu, porque eu achava que região dos lagos era tudo. Búzios, misturava tudo. E aí a Tânia me deu uma aula e são duas regiões, né, Tânia? Queria que você explicasse, porque a gente tem alguns produtos e parceiros de hotelaria que a gente tem em todas essas cidades, né? E o cliente que vai para o Rio hoje não precisa só ficar no Rio de Janeiro, ele pode conhecer os arredores também. A gente tem o Clube Med, que é um parceiro, né, da FRT, um grande parceiro nosso. Então, eu queria que você explicasse para os nossos clientes a diferença das regiões e as cidades que cada uma delas abrange, e um pouquinho daquilo que a gente pode oferecer também para os clientes VIP de passeio de barco, lancha, porque eu acho que essa região aí instiga esse tipo de passeio, né? Esse perfil aí de passeio. Sim, com certeza. Assim, região dos lagos é o que compreende. Búzios, Arraial do Cabo, Rio das Ostras, Cabo Frio, Macaé, São Pedro da Aldeia, cidade da Raquel. Então, assim, é chamado de região dos lagos por causa das salinas. Lá tem muitas lagoas, Araruama, São Pedro, distração de sal. Houve um tempo que se chamava Costa do Sol, mas não emplacou, continua como região dos lagos. E a Costa Verde é Mangaratiba, Itacuruçá, Conceição de Jacareí, Angra dos Reis, Paraty. Ela é chamada de Costa Verde porque ela é muito próspera em floresta nativa, uma floresta atlântica. Você tem o mar e floresta, então o mar acaba refletindo a cor da vegetação e é chamada de Costa Verde. A região da Costa Verde é a região dos resorts, a região de Paraty, que tem uma vivência histórica maravilhosa, uma cidade muito preservada historicamente, muito importante no ciclo do café e do ouro, né? Tem até uma história interessante que todo mundo fala, Santo do Pau Oco, porque eles pegavam as imagens sacras que vinham de Minas Gerais e as imagens eram ocas e colocavam ouro ali dentro para poder transportar. Então, assim, na verdade, o santo não é oco, não, ele tem ouro. Esse santo é importante, é bom, cara, entendeu? E a região de Búzios, Cabo Frio, Arraial, é uma região extremamente rica em atrativos. Você tem, Cabo Frio dá 20 quilômetros, 25 quilômetros de distância entre Búzios e Cabo Frio, e você tem uma visão de cidades muito diferentes. Cabo Frio é uma cidade, tá? Uma cidade grande, guardada as devidas proporções, mas assim, ela tem uma visão de cidade. Funciona, sabe, tem um comércio muito forte. E dentro de Cabo Frio, você tem uma região chamada Passagem, que ela ficou extremamente preservada. Ela tem,
quando a gente fizer um treinamento de lá, você vai achar que você está em Paraty. Tem aquela atmosfera de Paraty. E na passagem, você tem pousadas excelentes. No Boulevard Olímpico, no Boulevard Canal Olímpico, voltei para o Rio, Boulevard Canal, você tem uma vista linda, tem uma pousada lá de amigos queridos, a Vera e o Augusto, a pousada é uma graça, você tem uma vida, é como se o tempo tivesse dado uma parada nessa região. E ali você faz passeio de lancha, você faz passeios de catamarã, é possível alugar uma lancha. Arraial do Cabo é o nosso Caribe, né? Assim, para mergulho é uma coisa extraordinária a qualidade da água e do mar para mergulho de Arraial. A experiência de mergulho em Arraial do Cabo é algo realmente assim transformador. A gente tem isso como produto de experiência e também o tour saindo do Rio de um dia só. Então, assim, é uma região que você tem muita coisa legal para fazer. O próprio Búzios, a atmosfera de Búzios. Búzios é uma cidade... Oi, Madison. Não, Búzios deixa eu te perguntar uma coisa que agora você comentou da lancha, eu lembrei. Nessa região também, a gente nem tinha conversado sobre isso, mas nessa região tem também casamentos, né? Tem hotéis que fazem casamentos nessa região. A gente tem um departamento na FRT que cuida de grupos, que cuida de casamentos, que cuida de bodas, e eu sei que existem também essas experiências, né? Sim, Búzios está consolidado um destino de casamentos, mas muito forte. Pousadas especializadas, e é uma coisa linda, né? Porque eu até algumas experiências eu já tive na região de Búzios com casamento, uma em especial, eles montam o altar no pôr do sol, na direção do pôr do sol. Então, o arco da celebração, você tem o pôr do sol, uma coisa assim, extraordinária. Então, é um destino, é um perfil de utilização do destino para um outro consumidor também, entendeu? Tem Angra também, Angra dos Reis também, destino de casamento. São os resorts, as pousadas de charme, elas estão muito capacitadas a prover uma experiência totalmente diferente de onde você tem a celebração em si, num ambiente absolutamente deslumbrante, que transforma tudo, né? Tânia, pensando no tempo, né? Porque a gente tem muito disso, os nossos clientes querendo saber. O Rio de Janeiro tem N atrações, né, para se fazer e depende muito do tempo que você também tem para ficar. Mas você, como local, né, digamos assim, quanto tempo você indica para um cliente que quer conjugar, de repente, a região de Um lá? mês, ela vai falar. Ou a Costa Verde com o Rio de Janeiro, lembrando que ninguém tem um mês. Não, então, olha, um pacote onde você... Vamos botar que agora a tendência provavelmente serão viagens mais curtas, de uma duração menor. Vamos imaginar, no Rio de Janeiro, você com 2 noites no Rio, tá? Se você for para Búzios e você for colocar uma experiência de mergulho, seriam pelo menos 2 noites lá, no mínimo. Eu acho até que 3, porque você consegue conhecer 3 destinos. Você consegue fazer Arraial, passeio de rodeio, você consegue conhecer Búzios, aproveitar a noite de Búzios, que é um outro produto, que é uma outra experiência, e você faz o mergulho, porque o mergulho é um tour de dia inteiro. Então, assim, mas você está botando 2 dias só no Rio? Porque eu acho que o Rio tem muitos rios dentro do Rio. Então, assim, se você vem para o Rio Capital, você quer conhecer os clássicos do Rio. Você fica 2 noites no Rio, 2 noites, 3 dias, você conheceu os clássicos. Mas você quer uma experiência diferente de Rio, aí você vai se hospedar na Barra da Tijuca. É Rio, mas é um outro Rio. Eu acho que a Renata Maida está aí, ela gosta muito da Barra. Então, assim, é um outro Rio. Você vai ter um lazer e é um outro Rio. Um Rio de bares, um Rio de shoppings de luxo, um Rio do Museu da Seleção Brasileira, um Rio
do sítio Buller Marx, uma coisa maravilhosa de botânica, um exemplo mundial de preservação de plantas e espécies raras. Ah, não, mas eu quero um Rio de história, eu quero conhecer a história. O que o Rio me oferece de história? Beleza, você vem para o Rio, você vai ficar em Petrópolis, você vai ter 2 noites em Petrópolis, você vai fazer o Museu de Petrópolis, você vai conhecer a área de compras de Petrópolis, você vai fazer o tour no sítio de orgânicos e ter o café da manhã lá no sítio. Não, mas eu quero um Rio, uma história mais forte, mais profunda. Aí você vai para as fazendas históricas de café. Então, assim, a gente tem uma oferta muito grande de Rio de Janeiro. Qual o perfil do seu cliente? Qual é o desejo do seu cliente? Conheça o seu cliente, fala o que ele gosta, que eu te digo que eu te coloco aqui no Rio, vai ter para você. Eu gosto de todos os perfis de Rio de Janeiro, todos, todos. Mas tem um que você gosta mais, que eu sei. Quem não gosta, né, do Rio de Janeiro, gente? Deixa eu falar uma coisa. Os nossos clientes estão pedindo vídeo, material, foto. Então, assim, depois a gente vai disponibilizar para todos os nossos comerciais, eles vão encaminhar para vocês tudo que a gente tem aí do Rio de Janeiro. A Tânia está atualizando também o site, mas todo o material que a gente tem, a gente vai encaminhar através dos nossos comerciais aí para os nossos clientes. E tem uma pergunta também. Pode falar, Tânia. Não, e nessa parte de capacitação de material, isso tudo a gente vai disponibilizar para vocês. O novo site também vai ter uma área de vídeo que a gente vai estar sempre atualizando. O canal da Intertune, a gente está lançando o canal no YouTube. E outra coisa, gente, agora a gente ficou fera nesse negócio de live, assim, eu estou achando isso sensacional. O cliente tem dúvida, o comercial me fala, a gente monta uma live, explica tudo. Você vê, não vai ter mais cliente que não saiba vender. Agora a gente não quer mais outra vida, a gente só quer isso agora. Estamos se inventando. Daqui a pouco, Tânia, a gente não vai poder nem fazer mais reunião aí no Rio. Eu quero ir para o Rio fazer reunião com vocês para fazer uma live. Sim! Não, mas o Rio de Janeiro, em específico, tem que ser presencial. O sinal não é muito bom da internet. Eu acho, Tânia. Está falhando a minha aqui, ó. Por isso, eu tenho que ir lá. Ah, eu também acho. Eu também acho. Inclusive, a última vez que o Madison veio, foi bom, não foi, Madison? Teve surpresa, não teve? Gente, a Tânia, para quem não sabe, a Tânia não é flamenguista, tá? Não tô. Ela não é flamenguista, mas para os nossos clientes que foram assistir, né? Inclusive o Madison estava lá assistir a final do Flamengo. Ela faz umas coisas espetaculares, tá? Personalizadas. Aliás, depois eu posto as fotos, os vídeos. Vocês não têm noção do carinho no tratamento com o nosso cliente. Nesse caso específico, o cliente era eu. E, enfim, foi emocionante. Eu estava com meu pai, com os meus irmãos, com meu filho. Ela fez uma van rubro-negra, com bandeira, com balão, com térmica, com, enfim, o carinho que a gente vai cada vez mais tratar o nosso público, eu já recebi e já recebia como cliente. Então, é sensacional, mais uma vez falando em experiência, né? Tânia, deixa eu aproveitar antes da gente seguir falando dessas experiências aí, e né, antes da gente falar do. Acho que é o que hoje o mundo inteiro conhece o Rio de Janeiro, né? Falar do nosso carnaval. A nossa cliente, que é a Marta Freitas, perguntou se a gente tem transfer regular para a região dos lagos. Então, eu queria que você explicasse, né, um pouquinho, a gente tem no portal, mas enfim, que você explicasse como funciona esse transfer regular para lá também, que às vezes o cliente fica com um pouco de dúvida. Não, sim, temos sim. Olha, a gente tem transfer regular para Búzios, a gente tanto tem operação nossa, como a gente tem operação em pool. Porque às vezes, como se fosse um fretamento. É como um fretamento. Na verdade, eu até chamo o transfer regular, eu chamo ele de conexão terrestre, porque eu acho que fica muito mais fácil do cliente entender do que a transfer regular, às vezes o entendimento não era muito claro. Então, é assim,
o transfer para Búzios, o transfer para Angra, o transfer para Paraty, ele é uma conexão terrestre. Você chega como uma conexão normal. Eu estou indo para Salvador, eu tenho uma conexão em Recife, eu aguardo o horário da minha conexão para Salvador. Né? Então, é uma conexão, tem os horários de tabela, ele é embarcado, a Interturim tem funcionário que atua nos aeroportos somente para recepção, então, assim, é um funcionário nosso, bilíngue, que recebe o cliente, que faz o atendimento dele, que o acomoda, passa as informações e ele vai para a região dele do transfer. Tá? Esse é publicado em todos os nossos canais e no tarifário de vocês também, os horários da conexão. Então, é uma coisa, não, mas o meu cliente quer um horário mais tarde. Para que você tenha essa indicação do horário exatamente adequado ao que o cliente deseja, é o serviço privativo. O regular é uma conexão terrestre, entendeu? Eu vou explicar aqui um pouquinho disso como a gente tem no portal, enquanto você se paramenta, enquanto você se produz para o próximo ato. Não, mas eu quero antes falar uma coisa, que é o meu produto, vou dar spoiler, gente, eu não aguento esse negócio de guardar segredo, Ave Maria, assim, de trabalho não é comigo, não. Vai explicar, gente, lá no Compre Fácil, os nossos serviços estão sempre especificados como regular e privativo. Então, quando vocês entrarem, o nosso cliente entrar para fazer a compra, ele tem especificado isso, e aí tem todos os horários, clicando em mais informações. Então, você tem tudo isso aí que a Tânia explicou. Agora vai lá no spoiler, Tânia. Então, nessas reuniões, nessas conversas que a gente tem feito para prover experiências diferentes, experiências do ser, não do ter, experiência que vá para o cliente, que ele sinta. Algumas pessoas têm um olhar muito apurado através do seu sentimento, daquilo que ela gosta, daquilo que ela entende. Então, a gente está montando esses... o que a Tânia gosta, o tour de Centro do Rio by Tânia. E a FRT tem um especialista em samba, né, gente? E aí vocês terão muito em breve... Samba e futebol, né? Quer dizer, samba e futebol, o cara é carioca, gente, total, samba e futebol. E a gente vai ter, o nome ainda está com marketing, é segredo, mas eu vou dar spoiler, já avisei, já tinha avisado que ia dar. A gente vai ter uma experiência de carnaval by Madison. Tudo que ele gosta de carnaval no Rio. Deixa eu contar um pouquinho, gente. Eu estou há 3 semanas para ligar para a Tânia, porque dentro de tudo que a gente tem vivido, que a gente tem falado de experiência, eu sou apaixonado pelo Rio de Janeiro, acho que já ficou claro isso. E eu já vivi, tenho amigos, tenho família, vários Rios de Janeiro, que o turista que vai para o trivial nunca viveu. E aí, hoje eu falei, Tânia, eu preciso falar. Se eu falar besteira, você corrige, mas eu acho que a gente tem que entregar para os nossos passageiros. E aí, não posso contar muito, porque a gente vai contar quando lançar, mas uma visão diferente de Rio, de programas diferentes, de lugares que muitas vezes o turista não sabe que existe. Enfim, entregar de fato experiência. E então vem aí um produto muito minha cara, que é samba, que é boemia, que é boteco, que é, enfim, o que o turista busca e que vai ser um Rio de Janeiro diferente. A gente ainda está pensando... Só para vocês terem uma ideia. Aqui, ó, tem a ver, gente. Está dando para ver? Sim, vai ter a ver, com certeza. E é muito legal que a gente conversou que vai ser um pacote pensado nas pessoas jovens de espírito. Não tem idade. Então, quem quiser vai poder curtir, vai viver um Rio de Janeiro na calçada, como a Tânia falou no começo da live, e eu vou parar por aqui, senão eu conto tudo e o pacote não vai ser novidade. Não, mas vai ser muito legal, e eu acho que... E a gente vai ter mais dessas coisas, tipo,
aquilo que eu amo, quando eu digo aquela pessoa que tem um verdadeiro amor pelo destino, como ela vivencia esse destino, e isso vai subir, a pessoa dizendo, olha, eu gosto por isso, porque é isso, é essa troca, é essa visão de cada um que faz o nosso trabalho, o nosso produto ser tão especial, ser tão... Quando eu digo nosso, eu digo o nosso de Brasil, porque eu acho que a gente tem que pensar assim, em termos de Brasil. O Rio sou apaixonada, tudo que eu vou falar daquilo que eu amo. Reconheço algumas fragilidades, mas tem muito mais amor do que crítica. Mas o Brasil tem isso. Então, assim, a nossa retomada é uma retomada no Brasil. E esse olhar do que tem de lindo, tem de bom, o Rio de Janeiro tem, as outras cidades também têm. Eu acho que é hora da gente olhar um para o outro, se elogiar, se ajudar, é a cooperação. A gente não vai superar isso sendo o bambambam da parada. Eu acho que o cara que é o melhor de todos, meu amigo, vamos, né? Desce do salto, porque o salto já foi faz tempo, moço. Vamos todo mundo ajudar um ao outro, reconhecer as belezas de cada um, vibrar com a vitória de cada um, aprender o que o destino lá no Nordeste, meus amigos lá estão fazendo, o que São Paulo está fazendo, o que Minas Gerais está fazendo, o que o Sul, Santa Catarina está fazendo. É isso, é hora da gente estar junto, divulgar para os nossos clientes, porque um cliente FRT, que é cliente que vai para Gramado, ele também vem para o Rio, ele também vai para Salvador. Não existe, não há competição nisso. Há cooperação. O mundo agora é de cooperação. E Hoje vai mais que ficar nunca. de pé. Não é? Então, Hoje mais vai que ficar nunca. de pé quem enxergar isso. Ontem eu estava assistindo a Dai também, a Dani, nossa diretora também, uma live da Abave Paraná. E aí, eu não vou falar o nome nem a função, porque eu posso errar, mas uma das pessoas que estava como convidado falou: eu não sou do turismo, mas eu não vejo a hora disso acabar para eu pregar o primeiro voo e viajar. Esse é o sentimento de muita gente. A gente está com essa vontade reprimida. Então, a gente pode estar hoje no Rio, daqui 3 meses em Gramado, e daqui mais 3 em Recife, e desvendar, como a gente está falando essa live toda, com um olhar novo, com um olhar mais bonito. Esse nosso Brasil, que, como você disse, é um continente, então a gente tem muita coisa. Sim. Muita coisa. Vocês dois se empolgaram aí, a gente não falou do carnaval, tá? Então. Deixa antes de falar o carnaval, a Dani, nossa diretora, está na live. Dani, quando começar esse pacote, eu vou pegar 2 meses de férias e mudar para o Rio, tá? Pode falar, Tânia. Eu queria que a Tânia comentasse com a gente, porque, Tânia, você tem aí um acesso muito bacana. A Tânia também atende mercado internacional, então ela também recebe turistas do mundo inteiro no Rio de Janeiro, principalmente no período de carnaval. Então ela tem atendimento aí em francês, em espanhol, em alemão, em inglês, em chinês. Sim, sim. Inclusive, que vocês imaginarem, e o carnaval em específico, a Tânia tem um acesso muito bacana, gente. Ela deixa os nossos clientes assim, ali na entrada do sambódromo, né? A pessoa mal precisa caminhar para chegar ao seu lugar. Então, assim, para os nossos clientes, isso é muito bacana. Eu também, quando fui ao Rio, vivi uma experiência. Eu não sou muito. Não é que eu não era, tá? Vou corrigir, eu não era muito fã do carnaval e tinha até, posso dizer, um preconceito em relação às escolas de samba, porque a gente escuta muito, mas a gente não sabe como realmente é. E eu acho que esse preconceito também é o que muitos clientes levam consigo. E a Tânia me levou, eu acho que ela se arrependeu depois, porque ela é mangueirense e me levou. Portelense, Salgueiro. Eu sou portelense. Portelense, verdade. O Madison que é mangueira, não é isso? Aí ela me levou no Salgueiro, gente. Nunca tinha ido numa escola de samba.
entrei naquela quadra e, assim, é uma coisa muito familiar. Crianças pequenas, as crianças brincando, né? Não estavam ali no samba, mas estavam brincando, seus joguinhos eletrônicos, as famílias todas juntas, sentadas em volta da mesa, conversando, batendo papo sobre a vida. E de repente, quando entrou aquela bateria e começou o batuque, não tem como você não se arrepiar naquele momento. E assim, foi uma experiência maravilhosa. E eu quero dizer que para quem não, para quem tem esse receio, assim como eu tinha, gente, pelo menos uma vez na vida vocês precisam vivenciar esse carnaval carioca na escola de samba e pelo menos numa quadra. É super seguro, tá? Para quem tem receio, é super seguro, é muito tranquilo. O carinho das pessoas, Dai, o carinho que as pessoas recebem. É um ambiente muito familiar, as pessoas perguntam de onde você é. Ai, que legal que você está aqui. Você recebe. A gente recebeu a letra do Samba Enredo, né? Daquele, nem lembro que ano que foi, 2018, eu acho. E é muito legal que você faz parte, você se torna um integrante daquela escola. Eu falo que ela se arrependeu, porque hoje eu sou só. Pois é, gente. Era para Né? ser Portela, meu Deus do céu. Exato, sou salgueiro. Então, assim, queria que a Tânia contasse um pouquinho esse ambiente, esses produtos que a gente tem que envolvem isso, que envolvem o carnaval, e essa coisa especial que ela tem, né? Que ela consegue carregar os nossos clientes no colo até o sambódromo. Conta aí pra gente. Ah, inclusive, Tânia, estou esperando o nosso camarote, tá? Camarote é. Oh, já comigo. Então, o Carnaval é realmente o maior evento do Rio de Janeiro. É assim, de público, de mobilização, é o maior evento. E a gente já faz, a Interturing tem 23 anos, a Interturing faz Carnaval de Sambódromo há 21. Então, assim, a gente tem uma experiência absolutamente consolidada. Quando a Dai fala que o nosso cliente fica na porta, na verdade, o sambódromo, o entorno do sambódromo, ele tem um bloqueio de trânsito, só atravessa as barreiras aquele transporte que estiver credenciado. E uma das coisas da nossa operação que foi evoluindo com o passar dos anos é que a nossa operação ela é no máximo em micro-ônibus. Isso dá mobilidade e conforto para o cliente. A nossa operação ela é praticamente toda em vans. Então, você não tem, isso na operação regular que eu estou falando, você não tem pick-ups em hotéis, em muitos hotéis, você tem ali no máximo 10, 11 pessoas dentro da van. E essa van, ela para na porta do setor 9, onde o cliente passa pelo credenciamento, o crachá dele é escaneado e ele desce com a nossa equipe. Cada um da equipe, a gente trabalha dentro do sambódromo. A gente leva, a minha equipe, ela é credenciada a levar o cliente até o setor dele. A credencial de trabalho, você não fica no setor assistindo lá no Oba-Oba, nada disso, é trabalho mesmo. Então, a gente leva o cliente até o setor dele. Aquele cliente que está no setor 9, que é o setor numerado, ou em frisas, porque todas as frisas são numeradas. Se o cliente escuta, não, mas ele quer do 9 porque é o melhor. Frisa, você tem o mesmo nível de conforto em qualquer setor que você esteja, entendeu? Então, não existe isso. Arquibancada não, arquibancada é só no 9, que é numerado. A nossa equipe conduz o cliente até o setor dele. Nós montamos um ponto de apoio, que a camiseta desse ano foi essa, ó que linda, gente, ó. Viu? Essa. E esse ponto de apoio, a cada intervalo o cliente encontra com a gente. O nosso pacote, ele é muito legal. Além do transfer, o cliente ganha uma camiseta, que esse ano foi essa. Ele tem um voucher do Bob's, onde ele troca por um sanduíche e um refrigerante. Isso porque é um evento de longa duração. Então, a gente achou assim, muito prudente colocar um voucher onde ele pudesse ter esse lanchinho, mesmo que ele vá comprar no restaurante, porque lá dentro tem restaurante, lanchonete, cafeteria, num lugar mais sofisticado, mas ter isso para ele, todos gostam. A gente já teve cliente de camarote
que ele, não, eu quero meu voucher, eu quero Bob's, o cara no camarote, ele tem todo tipo de bebida, de um buffet vasto e sofisticado, mas é o mínimo que o cliente gosta. A lei tem também uma capa de chuva para imprevistos, então, assim, a nossa equipe fala inglês, francês e espanhol. Então, assim, isso a equipe interna da Intertouring fala inglês, francês e espanhol. E o camarote é um produto bastante corporativo. Nós teremos o camarote da FRT, né, Dai? Que a parte interna do camarote, ela pode ser toda personalizada. Então, assim, aqueles que atendem o segmento mais ou o corporativo, o incentivo, a parte interna do camarote pode ser toda com a identidade do seu cliente. E seguindo nessa linha de encantar e tornar a experiência muito significativa para o cliente, eu vou contar um caso, eu não vou citar o nome para não causar, mas num determinado ano de carnaval nós tivemos um promocional que dos treinamentos que a gente fez, do Meet, do B2B, enfim, dos road shows, e nós sorteamos pacotes para o desfile das campeãs. E entre esses sorteados, tinha um executivo que veio com a esposa, FNT, e aí, no desfile das campeãs, nós tínhamos uma fantasia. E essa fantasia foi de um grupo, a fantasia ficou e falou, não, mas quem vai usar? Eu falei, não, vamos sortear entre os nossos clientes. A gente faz um quiz, aquele que responder mais certo leva a fantasia, e obviamente que entre as perguntas tinha, se você tivesse condições, você gostaria de desfilar? E quem ganhou foi exatamente a esposa do executivo. Ele está na live, inclusive, comentando tudo. Quer que eu diga uma coisa para vocês? Eu acho que foi uma experiência incrível para ela, mas foi imensa para nós que estávamos lá, porque assim, primeiro que quando a gente chegou e falou, olha, você foi sorteada, você ganhou uma fantasia, e detalhe, hein? Era a Mangueira campeã do ano. Ah, gente, ela ficou olhando e ficou assim, não, não, aí olhava para o lado, olhava para ele, não entendia. Não, e daqui a pouco você tem que ir para concentração, não sei o que, a gente foi e ela começou a se vestir, a gente ajudando ela a se arrumar. Ela tremia e falava com ela mesma. Ela não estava falando nem para mim, nem para a Cris, que estava junto, ela ficava assim, isso está acontecendo? Meu Deus, isso não pode estar. Isso está acontecendo mesmo? Isso está acontecendo? Ela está assistindo também, Tânia. Deve estar relembrando desse momento lindo. Eu fiquei parada, olhando e agradecendo a Deus de estar vivendo aquele momento. Ela jamais vai esquecer, eu também nunca vou esquecer, sabe? Do que a gente viveu ali. Foi incrível. E ela desfilou e o marido chorão ficou assistindo, apaixonado pelo Fidelize. O Rio de Janeiro e o Carnaval trazem isso muito pra gente, né, Tânia? O Rio de Janeiro é uma cidade que traz esses amores. Por isso é muito bom ver você falar. A gente podia ficar aqui horas e horas escutando você com todo o amor, com todo o profissionalismo e todo o carinho que você tem. Acho que a gente atrai aquilo que a gente realmente quer para a nossa vida, e a Intertouring, a Tânia entraram na FRT como nossos irmãos, né? Hoje, toda vez que eu ligo para a Tânia, gente, ela tá com esse sorriso maravilhoso, aí dá para você sentir uma ligação. Então, ela estar hoje aqui falando com a gente, com os nossos clientes, é para mostrar para cada um de vocês que toda a cadeia que a FRT segue buscando a retomada logo em breve, que a Tânia e os nossos parceiros bem estão com o mesmo intuito, e hoje a gente postou nos grupos uma foto, claro que é impossível, mas de vários aviões saindo ao mesmo tempo, né, no aeroporto, que é uma coisa que a gente não vê a hora disso acontecer dos aeroportos, e tudo que a gente tem de amor pelo que a gente faz pelo nosso turismo.
Então, eu quero agradecer muito a sua presença aqui, agradecer aos nossos clientes que né, dizer que a semana que vem a gente tem uma programação muito bacana para vocês, aí que a gente está com muito carinho. Então, eu quero te agradecer muito, muito por estar aqui conosco, Tânia. Eu que agradeço, Dai, Madison, Dani, Raquel, Paulinho, Ariva, a galera toda, Edna, Paulinha, Scott, todo mundo. Assim, eu admiro imensamente o trabalho de vocês. Eu acho que o nosso trabalho ele é automotivador. Ver vocês, a animação de vocês, os eventos de vocês, é uma coisa linda, é muito interessante. Então, é motivador. Eu acho que isso é a minha felicidade, a minha empolgação de estar com vocês, vem de vocês também. Vocês é que me dão isso e a gente reporta, a gente devolve esse carinho para vocês. Muito, muito obrigada de estar aqui. Obrigada a quem ficou assistindo. Tá? Vai ter muita novidade. Carnaval by Madison. Aguardem. Beijo muito grande para vocês. Tânia, obrigado mais uma vez pela sua presença, pela sua energia. Eu acho que nesse momento o que a gente precisa é estar perto de pessoas boas, positivas, alto astral, aos nossos clientes que estão conosco desde o início da live e que comentaram, que curtiram. Gente, está passando, vai passar e a gente vai voltar a lotar aviões, vans, ônibus e realizar muitos sonhos. Obrigado, Tânia. Espero muito, muito, muito em breve estar aí do seu lado, caminhando no calçadão de verdade, né? E curtindo muito essa cidade linda, esse estado maravilhoso. Conta com a gente sempre, viu? Beijão. Tchau, galera. Beijão. Obrigada, gente. Beijo, beijo. Obrigada.